nossa segunda aula do nosso segundo trimestre de 2021. E nesse trimestre nós estamos respondendo as perguntas, quanto à nossa fé, quanto à fé cristã. E nós estamos indo para a aula de número 2, que iremos responder a seguinte pergunta: quem é Deus? O tema da nossa aula é a seguinte pergunta: quem é Deus? E nós deixamos aí algumas questões para serem respondidas da aula anterior. Só que antes de irmos para essas questões, para as respostas, convido você a se inscrever no canal da EBD, caso ainda não seja inscrito, a compartilhar esta aula e dar like também. E também você pode procurar aqui no canal da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus do Belém, aqui de Pindamonhangaba, você pode encontrar várias aulas para as mais variadas faixas etárias. Esta aula específica, ela é destinada para a sala dos adolescentes, faixa etária entre 15 e 17 anos, mas, como eu sempre falo, qualquer pessoa de qualquer idade pode assistir essas aulas, participar dessas aulas, refletir juntamente conosco. Então, a aula de hoje é para responder a seguinte pergunta: quem é Deus? Só que antes de entrarmos na aula de hoje, vamos aqui responder as perguntas da nossa primeira aula, que foi justamente sobre o tema bem importante, A Bíblia é a palavra de Deus? Foi essa pergunta que foi respondida, na aula passada. E nós estamos nesse trimestre aqui respondendo, as dúvidas sobre a fé cristã. É o tema geral aí do nosso trimestre. Então vamos para as respostas da aula passada. Espero que a sua semana tenha sido abençoada. Espero que você tenha compartilhado com outras pessoas o que você aprendeu na nossa aula anterior, e também que você tenha compartilhado aí essas perguntas, para que você possa ter mastigado bem tudo o que foi passado aqui. Então, a primeira pergunta é: quantos livros tem a Bíblia? E essa eu acredito que você nem precisou verificar, onde que eu falei isso, no texto, no vídeo, porque com certeza você deve ter falado o correto, que é 66 livros. Se você estiver errado, agora você já está sabendo. Foram escritos 66 livros. Lembrando que tem aquela questão dos livros apócrifos aí que a Igreja Católica introduziu, que não foi adotado por nós, Pois esses livros apócrifos, eles não são inspirados, Não passam no crivo da inspiração que nós adotamos. Segunda questão é o seguinte: quantos foram os escritores sagrados e quanto tempo levou para a Bíblia ser concluída? Ou seja, quantas pessoas escreveram a Bíblia e durante qual período que ela foi escrita? Resposta simples: foram 40 autores e ela levou cerca aí de 1.600 anos, eu até comentei que entre 1.400 e 1.600 anos há esta variação, ok? Terceira pergunta é a seguinte: quais as principais divisões da Bíblia? Essa daí eu acredito também que você sabe de cor e salteado, A Bíblia é dividida em duas partes principais, que é o Novo Testamento, contendo 39 livros, e o Velho Testamento, contendo 39 livros, e o Novo Testamento, ou a Nova Aliança, contendo 27 livros, que compõem esses livros aí, os seus 66 livros. E quarta pergunta: qual o significado do termo revelação? O que significa revelação? Resposta: o significado é tornar manifesto, retirar o véu e mostrar algo que estava encoberto. Ou seja, resumindo tudo isso, revelar é quando você descobre, ou algo é mostrado, ou você aprende algo, você descobre algo e você vê algo que estava encoberto e foi revelado. Você viu, você avistou, você enxergou. É uma pergunta bem mais prática também. Quinta e última pergunta: qual o significado do termo inspiração? Então, inspiração significa literalmente soprado por Deus, ou quando você puxa o ar, você inspira. E quando você solta, você expira. Isso não tem nada a ver. Mas quando você puxa, você inspira. Ou seja, a inspiração é quando você recebe de Deus, quando você respira de Deus algo e aí você revela para as pessoas, ok? Que Deus te abençoe nessas aulas. Espero que você tenha acertado mais do que tenha errado. E se você tiver errado alguma ou errou todas, isso é possível acontecer, que
você faça bom proveito das respostas para que você reflita e possa aprender e, além de aprender, pôr isso em prática. Então vamos lá, vamos entrar na nossa aula propriamente dita, que é responder a seguinte pergunta: quem é Deus? Então vamos lá. O primeiro texto que nós iremos ler das Sagradas Escrituras encontra-se em Oséias capítulo 6, versículo 3. Oséias, no Antigo Testamento, capítulo 6 e versículo 3, que diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Oséias 6 e 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E a resposta e a pergunta que nós temos para essa aula de hoje é: quem é Deus? E o texto sagrado fala que nós devemos conhecer Deus. Então, vamos estudar a respeito do nosso Deus revelado, né? Então, vamos lá. Temos alguns textos bíblicos aqui para lermos e iremos iniciar aqui lendo Isaías. Vamos ler do 44, 6 e 8 e depois nós iremos ler também Isaías 43, 10 ao 13. O texto sagrado diz o seguinte: Isaías capítulo 44, do versículo 6 até 8, fala assim: assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. E quem chamará como eu e anunciará isso e o porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno? Este que anuncia as coisas futuras e as que ainda hão de vir. Não vos assombreis, não vos assombreis nem temais. Porventura, desde então não vô-lo fiz ouvir e não vô-lo anunciei? Porque vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Isaías 43, do 10 ao 13, fala assim: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim nenhum Deus se formou e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e eu salvei, e eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu anunciei e eu salvei. Isso é lindo. Ele anunciou, revelou e ele salvou. Versículo 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? É um texto bastante sugestivo e muito lindo. Então vamos lá. Temos que ter em mente que vivemos em meio a uma variedade gigantesca de deuses que foram criados pelos seres humanos. O homem, ele vive buscando Deus. Ele tem uma falta em seu coração, que é a falta do Criador por ocasião do pecado, que nós iremos estudar posteriormente também. E ele, quando não encontra o Deus verdadeiro, ele sai e fabrica o seu próprio Deus. E nós tivemos o privilégio de sermos encontrados pelo Deus verdadeiro. Nós não precisamos criar o nosso próprio Deus, o qual se auto-revelou a nós por amor e nos vocacionou para também tornar esse Deus conhecido ao mundo. Quem conhece a Deus, ou quem conhece o Deus da Bíblia, né, ele jamais aceitará um substituto ou alguém que compita com esse Deus, que não existe, né? Então, quem conhece de fato o Deus das Escrituras, ele não troca esse Deus das Escrituras por nenhum outro Deus, por nenhuma outra ideia, por nenhuma outra filosofia, não outra filosofia, porque Deus não é filosofia, Deus é um ser e ele existe. Então, temos que partir do pressuposto de que, conhecendo Deus, nós o amamos e não o substituímos por nada. Mas a pergunta que não quer calar
como Deus se faz conhecer, ou como que ele é conhecido, né? Então, o ser humano ele quer conhecer Deus. Ele tem em seu princípio, em seu DNA, uma dependência de um superior, O ser humano já nasce com esse anseio de conhecer e se relacionar com um único Deus, com um Deus verdadeiro. Só que ele busca coisas erradas. Só que antes de entrar nessa parte dos deuses errados, vamos ver aqui um texto de Lucas 19:10 que fala assim: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, para eu saber quem é esse Deus, primeiramente eu tenho que entender que ele próprio, se revela ao ser humano. A iniciativa de morrer lá na cruz, de salvar o ser humano, não partiu do ser humano para com Deus, ou da necessidade do ser humano para com Deus, mas do amor de Deus para com a humanidade. Dessa forma, o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, ele foi ao nosso encontro para nos salvar. Eu e você somos privilegiados, pois fomos resgatados, encontrados por esse Deus. Só que detalhe, ele vem e está vindo a nos chamar. Mas eu posso virar as costas e continuar caminhando com minhas próprias pernas, mesmo que isso seja fatalmente um desastre. Deus ele não te obriga a caminhar com ele, mas ele vai até teu encontro e falar assim: olha, agora é minha vez agora segue-me, agora é sua vez de seguir, agora é minha vez de guiar teus passos. Só que o ser humano ele pode escolher por não querer ser guiado, não querer viver de acordo com os preceitos do Senhor, de Deus. Então, vamos continuar aqui o nosso raciocínio, né? O Deus revelado nas Escrituras não é um produto ele não é algo construído ou criado pelo ser humano, como existem aí religiões que têm suas estatuetas. Ele não é fruto da criatividade humana, ele não é fruto das frustrações do ser humano, como é o que os ateus falam. Mas não, ele é o criador de todas as coisas. Conforme declarou James, o seguinte: infinito e impessoal e trino. Isso é o que Deus é: infinito e pessoal, trino, ou seja, é trindade, transcendente e imanente, onisciente, soberano e bom. Esse é o nosso Deus. Ele é infinito e pessoal, transcendente e imanente, onisciente e soberano e bom. Ele é o nosso Deus. Esse é o nosso bondoso Deus. Vê como ele é tão grande? E ele ele é indispensável a todo aquele que se aproxima ou quer se aproximar dele. Ele é indispensável. Vamos ver aqui Hebreus capítulo 11, versículo 6 fala assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele exista e que recompensa aqueles que o buscam. Ou seja, se você se aproxima de Deus, você precisa crer nele. Você tem que amar a Deus crendo que ele existe e que ele de fato ele é real. Longe de ser uma simples energia, uma força, né? Uma influência ou substância existente. Deus, ele é pessoal, ele é um ser que tem toda a sua personalidade. Ele tem uma personalidade que se expressa através de seu intelecto, através de seus sentimentos, através do seu aspecto. Ele é também triuno, porque ele faz parte da Trindade, pois ele se revela em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos ver aqui o que fala. No caso aqui, Isaías 14:24, que fala assim: o Senhor dos Exércitos jurou, certamente como planejei, assim acontecerá, e como pensei, assim será. Ou seja, Deus ele raciocina, ele pensa. Isaías 55:8, pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os meus caminhos são os seus caminhos. Ou seja, Deus ele tem personalidade própria. Ele é um ser magnânimo, soberano, justo. Gênesis 6:6 fala assim: então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso
cortou-lhe o coração. Ou seja, esse texto aqui ele está falando basicamente a respeito da queda do homem, quando Deus se decepcionou com o homem. Isso demonstra um ser poderoso, mas que tem sentimentos, sensibilidade. E por último, desses textos que atestam a revelação de Deus para nós, né? Apocalipse 4 nos fala assim: Tu, Senhor, és o nosso Deus, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Ou seja, Deus ele se revela através de sua criação, através da complexidade do universo e de tudo que existe. Deus é real, Deus existe e se revelou a mim e se revelou a você, se revelou a todo aquele que deu ouvido à sua voz. Então, temos algumas palavrinhas que foram interessantes, né, que se referem a Deus, como transcendência. Deus ele é um ser transcendente. Então, no que se refere a transcendente, ele existe acima de toda a criação. Ou seja, ele é transcendente, ele é superior à sua própria criação. Ele é gigantesco. Deus, ele é maravilhoso. E ele se faz mais perto de nós do que qualquer outro ser, mesmo sendo esse Deus tão poderoso. Vamos ver aqui o que Salmo 139, do versículo 10 ao versículo 7 ao versículo 10 fala. Salmo 139, a partir do versículo 7, vamos ler até o 10. Para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde poderei fugir da sua presença? E se eu subir aos céus, lá estás. E se eu descer à cama da sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali tua mão direita me guiará e me susterá. Ou seja, nós temos um Deus próximo. O nosso Deus é um Deus próximo. É um Deus próximo da gente. Então estamos conhecendo quem é esse Deus. Quem é Ele? Ele é um Deus que é próximo. Além de ser criador, poderoso e maravilhoso, Ele é próximo de nós. É um Deus acessível. Coisa que é difícil em outras religiões. Então, se nós já entendemos que Deus ele foi revelado para ser reconhecido, nós também precisamos também conhecer o caráter de Deus. Já sabemos que esse Deus existe e que está próximo do ser humano, ele se revela ao ser humano. Então, vamos conhecer o caráter de Deus. Na cultura judaica, o nome da pessoa tinha muita relação com a sua vida. Tanto é que o nome da pessoa está mais ligado ao que a pessoa é do que como a pessoa vai ser descrita ou chamada. Descrita no sentido de nome. Como que ela vai ser chamada. Então, o nome tem todo um contexto para o povo judeu. E não é à toa que Deus também, com seus vários nomes, né, que traduzem-se para o Deus Criador, ele também tem aí as suas conotações e demonstra o que de fato é Deus. Deus é conhecido na Bíblia como Elohim, o Deus Criador. Elohim, estou falando aqui o nome como ele é conhecido na Bíblia e logo em seguida a sua tradução. Jeová, Senhor. Jeová Rafá, o Senhor cura ou sara. Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira. Jeová Jireh, o Senhor proverá. Jeová Makdesh, o Senhor que santifica. Jeová Shalom, o Senhor nossa paz. Jeová Elohim, Senhor Deus. Jeová Rafá, o Senhor é meu pastor. Jeová Tsedkeno, o Senhor nossa justiça. Jeová Shammah, o Senhor está ali. Eu Elion, Deus Altíssimo. Eu Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Adonai, Senhor. Você viu as nomenclaturas de Deus? Elas atestam e falam de fato quem é Deus. Através de suas nomenclaturas nos originais, nós podemos ter uma ideia
de conhecer o caráter desse Deus tão poderoso e tão lindo. E também temos que perceber como que as pessoas veem Deus, porque nós temos um Deus próximo, nós temos um Deus que tem um caráter ilibado, mas como as pessoas veem Deus? E nós temos uma informação bem preocupante, porque acrescente a quantidade de pessoas que se julgam intelectuais. Aos poucos, é intelectual ao ponto de negar a existência de Deus. É algo bom ser intelectual e ser estudioso, mas é algo ruim quando você começa a por isso superior à sua fé. Superior à sua fé. A razão disso é destacaremos duas visões equivocadas ensinadas nos dias de hoje, que é o ateísmo e o panteísmo, porque os inteligentes aí, né, os intelectuais da atualidade, eles têm a sua vida baseada no negacionismo de Deus. Eles não acreditam em Deus. Então vamos ver. Os ateus, eles conseguem enxergar tudo menos Deus. Ateu é um negócio complicado. Quando é um ateu militante é mais complicado ainda. Eles dão explicações as mais esdrúxulas possíveis, improváveis, para não admitirem uma força superior, estou falando força na linguagem deles, uma inteligência superior para criar tudo que existe. Então, para eles, a existência do Senhor é uma grande mentira criada como uma muleta pelos ignorantes, a fim de projetarem o sagrado a seus desejos. Chegaram até a declarar a morte de Deus. Falaram que essa ideia de Deus, de cristianismo, do que nós acreditamos hoje, não duraria muito. Não duraria muito. Isso é bem interessante, porque eles disseram que a ideia de crer em Deus não ia se sustentar. Então vamos ler aqui alguns textos. Salmos 14:1 fala assim: diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Salmos 51:1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões. Isso é maravilhoso. Hebreus 1:3 fala assim: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado e purificado os pecados, ele se assentou à direita de Deus. Então nós já estamos percebendo que de fato Deus ele existe e é próximo de nós. Então temos aqui um outro pensamento, né? Ou um outro grupo de pessoas que são os panteístas. E eles oferecem também uma visão distorcida. Tanto é que é comparável ao seguinte: o poema se confunde com o poeta, a arte com o artista, a música com o músico e a criação com o criador. Ou seja, Deus e a criação tornam-se a mesma coisa. Isso é o que muitos estão falando ou querem acreditar. Romanos 1:25 fala assim: trocaram a verdade de Deus em mentira e adoraram e serviram a coisas a serem criadas, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Ou seja, as pessoas estão substituindo Deus, estão adorando algo que é criado, e isso não pode. O panteísmo, ele fala que Deus é a sua própria criação e faz essa confusão, como eu estou falando. É como se você tivesse um motorista que dirige um ônibus, só que o próprio motorista é o próprio ônibus. E isso não é, motorista é um e o ônibus é outro. Nós lemos já aqui Romanos 1:25 e nós temos o seguinte: Deus é o criador e sustentador do universo. Ele criou tudo. Salmos 19:1 fala assim: o céu declara a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Ou seja, Deus é justo e eterno e ele criou tudo e tudo existe por causa dele. Você tem que ter muito cuidado para que ninguém te engane, para que pessoas com outra fé, com uma fé que duvida de Deus, que não acredita em Deus,
possa contaminar o seu coração. Você sabe em quem você tem crido? A fé em Deus não é o resultado de crenças mentirosas, supersticiosas e sem sentido, desprovida de racionalidade emocional. Fé é uma confiança racional, uma confiança que, em profunda reflexão e certeza, conta o fato de que Deus é digno de todo crédito e de toda honra e de toda a glória. Deus, ele é lindo, e o Deus da Bíblia é esse Deus que nós descrevemos aqui, mesmo que tão ruim, talvez tão distante da realidade, mas nós não contradizemos a nossa ideia de Deus com o que de fato Deus é. Então nós temos aqui as perguntinhas para essa semana. Mas antes de irmos para ela, eu espero que você tenha acompanhado esta aula até aqui e que a sua semana seja uma semana também abençoada. A primeira questão que você vai refletir durante a semana e trazer para nós na próxima aula é o seguinte: o que revelam os nomes de Deus? 2. O que o ateísmo prega? 3. O que o panteísmo ensina a respeito de Deus? 4. A Bíblia tenta provar a existência de Deus? E 5. Segundo John Stott, o que é a fé em Deus? Então, que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima aula, se assim Deus permitir. Amém.